Então, a gente está aqui num dos começos da história do município de Aperibé. Aperibé tem muitas histórias, né? E muitos começos também. São João é um desses começos. Nós estamos aqui na comunidade de São João da Feliz Residência, que já teve muitos moradores no passado. Hoje tem uma única moradora, que é a dona Cotinha, que é herdeira, né, do Alípio Borges. E isso daqui funcionou durante muitos anos como uma vila praticamente autossuficiente. Você encontrava de tudo aqui. Você encontrava loja de tecidos nesses casarões, aqui tinha açougue, aqui tinha farmácia, aqui tinha mercado. As pessoas trabalhavam aqui na terra do seu Alípio e compravam as mercadorias aqui mesmo e trocavam por trabalho. Essa capelinha aqui, por exemplo, é a mais antiga do município de Aperibé, de pé. Claro que ela já sofreu algumas alterações, mas essa fachada dela é a mesma, com exceção daquele relógio ali que colocaram depois, aqueles dois sinos que estão do lado, e ela marcou aí a presença de autoridades importantes até da história do nosso país, como o Marechal Odílio Diniz, que era marechal de guerra, né, do Brasil, e era muito amigo do seu Alípio. Aqui atrás tinha um casarão ainda maior. Esses casarões eles já são do finalzinho do século XIX. Essa daqui é do início do século XX. Aquelas ali é do século XIX. O verdadeiro casarão que existia aqui de 1850, que era um sobrado, ficava bem aqui atrás. Ele foi demolido e com o material foram reformadas essas duas casas de baixo e foi construída essa casa onde a dona Cotinha mora hoje, por ocasião do casamento da dona Cotinha, que eu acredito hoje já deve ter uns 95 anos. Aqui é formado, né, pela capela, por esses três casarões que ainda estão aí resistindo ao tempo, o cemitério que fica aqui atrás, a escolinha que era ali do lado, que foi construída pelo governador do estado na época, a pedido, né, do proprietário de terras aqui, que era um político importante, foi vereador em Santo Antônio de Pádua, por Aperibé. Então aqui tem muitas histórias. As pessoas sempre dizem que o berço de Aperibé é o Pito Aceso, que a gente vai visitar daqui a pouco. Eu concordo que um dos berços do município de Aperibé seja o Pito Aceso, mas a gente não pode se esquecer também de São João da Feliz Residência. Eu acredito que é uma comunidade que devia ser habitada por uma média de 100 famílias. Se a gente não está falando só desse entorno, né? Mas dessa área adjacente toda, porque o terreno todo era do seu Alípio. Então eu acredito que devia ser aproximadamente umas 100 famílias que vivia dessa área e sobrevivia também do trabalho que eles realizavam aqui nessa área, e ficava só aqui, porque tinha escola, tinha farmácia, tinha supermercado, tinha loja de tecido. Aqui as pessoas nasciam, as pessoas viviam, se divertiam, envelheciam e morriam aqui mesmo, e eram enterradas aqui mesmo. É do berço ao túmulo, nascer e morrer no mesmo lugar. Aqui é um dos berços da história do município de Aperibé, Pito Aceso. Antes aqui que chamava Santo Antônio, né, do Retiro, Santo Padroeiro é Santo Antônio. Santo Antônio do Retiro porque pertencendo a Pádua, né, Santo Antônio de Pádua, aí aqui era Santo Antônio do Retiro. Essa igreja ela não é mais a original. A igreja original aqui é mais antiga do que a igreja de Aperibé, que é de 1893. A primeira igreja católica construída no município de Aperibé, ela foi construída em 1893 para homenagear São Sebastião. Aqui, Santo Antônio. Tinha esse nome de Santo Antônio do Retiro por ser retirado da sede do município, que é Santo Antônio de Pádua. Havia dois sinos aqui nessa igreja. Uma certa ocasião, por causa da festa de São Sebastião, a igreja de São Sebastião tinha um sino rachado. Então,
o vereador Oreste Gouveia, ele veio aqui ao Pito Aceso, ele é daqui, né, família Gouveia, e ele pegou esse sino grande e levou e emprestou para a igreja de São Sebastião em Aperibé. O pessoal do Pito Aceso mais antigo sabe dessa história e reclama até hoje. E esse sino nunca mais voltou, ele acabou ficando lá na igreja, e acabou lá na igreja, né, ele veio a rachar, ficou com uma rachadura, e depois ele foi doado para o museu, faz parte do acervo do Museu Casa da Cultura de Aperibé. Da época do Pito Aceso antigo, nós não temos praticamente nada. Como eu disse, a igreja não é mais original, ela foi toda reformada, e um casarão muito antigo que havia aqui, por sinal era uma casa, pelo que os antigos contam, muito bonita, muito bem feita, e essa casa ela era além de residência, ela era um centro comercial que também vendia de tudo. Isso mostra pra gente que no interior, nessas regiões assim bastante afastadas, as pessoas viviam ali uma espécie de feudo, né? Porque elas trabalhavam ali naquela região e conseguiam tudo o que elas precisavam para as necessidades delas ali mesmo, naquela área. Então, Pito Aceso é um dos berços do município de Aperibé. Então, a gente está aqui na Vila Ema, como a gente falou agora há pouco, né, no Pito Aceso e no São João da Feliz Residência. Quando o trem chegou em Aperibé, no dia 10 de agosto de 1883, isso atrai as pessoas para esse centro, para essa região próxima à Estrada de Ferro, que infelizmente está aí abandonada. Então nós estamos aqui no que sobrou da vila, a Vila Ema. A casa, né, a fachada. Nessa casa morava um casal, ele era o seu Capela, né, seu Antônio Capela, e a esposa dele, a dona Morgata. Eles tinham um comércio de secos e molhados que ficava aqui do lado, de sociedade com Antônio Mendes Bragança, que era um português chegou aqui em Aperibé no início do século XX, né? E eles montaram uma sociedade, chamava-se Capela e Bragança, o nome da loja. Aqui uma das primeiras farmácias também a funcionar. Essa farmácia era de 1908, ela não é a primeira farmácia. A primeira farmácia é de 1890, era a farmácia de Silvino José Mendes Bragança, que era tio-avô do Luiz Bragança, e essa aqui era de um tio dele também, fundada em 1908. Em 1946 ele passa a farmácia do seu Néder, depois para o Nedimar Antônio, e aí até acabar. A primeira igreja batista, que ela é um prédio de 1918, mas a congregação ela é mais antiga, de 1902. A igreja batista começou na casa da Maria Reis Boechat e do seu Carlos Eduardo, né, Boechat. Depois a congregação compra esse morrinho, né, por sinal uma área bastante interessante como a construção, e aí eles constroem essa igreja no estilo eclético. É interessante que a pessoa que construiu essa igreja morreu com mais de 110 anos, seu Vicente Belotti, e eu me lembro dele ainda. Essa igreja foi toda construída no estilo eclético e mantém a originalidade até hoje aqui à frente, onde hoje a gente tem ali aquele gradil. Aquela área ali era um orfanato. O primeiro orfanato batista fluminense foi construído aqui, também na década de 20, entre a década de 20 e a década de 40, e tirou muita criança da rua. Funcionava como um 3 em 1. Infelizmente o prédio foi demolido. E essa casa aqui em frente, onde hoje é uma escola, o sobrado da família Brandão. Ali foi uma das lojas mais importantes de tecido e artigos diversos para doméstico, né? A parte de cima, que é o sobrado, onde eles moravam. A parte de baixo, onde hoje é cheio de janelas, eram portas, que era o comércio da família Brandão, aqui no município de Aperibé. Dizem que na década de 60, essa casa serviu para um grupo de soldados que, no período da ditadura militar, chegaram a se hospedar nessa casa. É uma quartelada, né, que eles fizeram aqui na região para assegurar realmente a estadia, né, dos militares no poder
e que ficaram de 64 até 1985. E aqui do lado, por último, é da família Bairral. Observa que são as famílias mais antigas do município, né? A família Bragança, a família Ácel da Costa, a família Brandão, e aqui essa casa aqui na esquina, que também mantém ainda parte da originalidade, era a casa do seu Benildo Bairral, onde ele tinha também um comércio de artigos diversos para casa, utilidades domésticas, entre muitas coisas, panelas de ferro que eram vendidas. Então toda essa área aqui, que é a Vila Ema, até a área da igreja da igreja católica, né, que é o largo lá da igreja de São Sebastião, era o centro de Aperibé, quando as pessoas vão saindo lá do interior e vêm para cá atraídas pela estrada de ferro. A gente está aqui na Praça Francisco Blanc, em frente ao prédio da antiga estação de trens, que, como a gente falou lá atrás, ele foi construído em 1883, da chegada da estrada de ferro. E tudo começa a mudar em Aperibé a partir daí, porque na segunda metade do século XIX é que os primeiros moradores vão chegando aqui no esse lugar que a gente chama de Aperibé, que pertencia a Santo Antônio de Pádua. Esse prédio é pertencimento para a população de Aperibé. Todas as pessoas mais velhas, né, elas têm um pouco a ver com a história dessa estação de trens, porque tudo chegava por aqui, tudo acontecia por aqui. Até hoje é muito comum a gente não chamar isso aqui de Praça Francisco Blanc, sim Praça da Estação, porque os mais novos ouvem isso das pessoas mais velhas, então todo encontro político, ou até mesmo um encontro para discussão e passeio e diversão, a gente sempre diz, vamos nos encontrar em frente à estação de trens. É como se ela ainda estivesse em funcionamento. Por isso, nós entendemos que não tinha um lugar melhor para a gente guardar a história do nosso município, senão a estação de trens. Por aqui passava mercadorias produzidas em toda a região, em especial no lado de lá, de Cambuci, que atravessava a barca, né, que é a chamada famosa balsa, atravessava, vinha de carro de boi até aqui, nessa porta principal, onde a mercadoria chegava e aguardava o trem para seguir viagem até Campos ou até Recreio, porque essa estrada de ferro ela vai até Campos, de Campos até o Rio de Janeiro ou Recreio, Minas Gerais. Ela funcionou por mais de 100 anos e ela não foi desativada na década de 60, como a maioria das estradas de ferro foram desativadas, justamente porque ela era a única em toda a região que ligava dois estados, Minas Gerais e Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes e Recreio, em Minas Gerais. Aqui também é interessante a gente dizer que existem muitas curiosidades relacionadas a essa estação, porque tudo que você comprava fora, você precisava de um jornal, uma revista, um livro, né, um periódico, um remédio para abastecer as farmácias, que na verdade as farmácias elas não tinham remédio pronto, mas elas precisavam do material para a fabricação desses remédios e tudo mais, tecidos, né, chegava através do trem. Então era um local de intenso movimento, né? Você, ao mesmo tempo que despachava mercadorias, você vinha aqui também para buscar mercadorias que chegavam de outros lugares, em especial o auge do café, porque essa estrada ela vai ser construída no final do século XIX, no auge, mas ela vai encontrar também o declínio cafeeiro, porque o café ele tem um auge entre a década de 50 do século XIX até a década de 90 do século XIX, e depois ele começa a diminuir. Porém, essa estrada de ferro ela vai continuar funcionando, e essa estação também, porque Aperibé, a partir da década de 50, né, ele vai receber a primeira fundição de ferro, e a estação vai servir para trazer o minério de ferro que é necessário para o funcionamento da fundição e depois de outras fundições que virão, e também toda a mercadoria que essas fundições produziam. A primeira fundição de Aperibé é a fundição Ferro Santa Luzia, da década de 1950. Eu convido vocês para conhecer um pouco da história do município de Aperibé,
através de objetos, através de fotografias, através também de muita obra de arte dos nossos artistas aperibeenses e também documentos e outras indumentárias que remontam, né, a história do município de Aperibé desde a segunda metade do século XIX até os nossos dias. Sejam todos bem-vindos.